O rapaz que está ali na granja, ele não quer saber qual é o índice de conforto térmico, qual é a entalpia, qual é o ITGU, qual é a temperatura, qual a umidade. Ele quer saber o que ele tem que fazer, qual é a decisão que ele tem que tomar mediante aquela informação. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso podcast O Aviário. E hoje a gente vai ter aqui o prazer de estar recebendo a doutora Sara Sgavioli. A doutora Sara, atualmente, ela é vinculada, certo, como professora titular de avicultura na Universidade do Brasil. A doutora Sara possui graduação em zootecnia, o seu mestrado é na área de nutrição de monogástricos e o doutorado é na área de incubação e nutrição também de animais monogástricos. E também tem 2 pós-doutorados, né, doutora Sara? Na Unesp de Jaboticabal e também na Universidade Federal de Grande Dourados. A doutora Sara tem aí uma experiência na iniciativa privada, trabalhou como coordenadora técnica em várias empresas de nutrição animal, possui mais de 50 artigos publicados na área de avicultura. A doutora Sara também tem experiência na área de frango de corte, poedeiras comerciais, incubação e, claro, com ênfase sempre em nutrição, ambiência e desenvolvimento fisiológico de aves. Então, doutora Sara, seja muito bem-vinda, agradecemos a sua presença e a gente vai poder aqui trocar, né, informações, conversar um pouquinho sobre os desafios aí dessa nossa avicultura, que cada vez mais cobra dos técnicos mais informação, mais formação e mais conceitos estão sempre, né, sendo colocados como desafios para as áreas técnicas das diferentes empresas, quer seja de corte, quer seja de postura. Seja bem-vinda, doutora Sara. Obrigada, professor Café. É uma satisfação muito grande poder participar aí desse projeto com vocês. Agradecer primeiramente o convite, né, que me foi feito e espero contribuir com o meu conhecimento, digamos, em desenvolvimento, né, dentro da avicultura, porque a gente está sempre aprendendo. E é isso, professor. Sara, eu estou pensando a gente dividir a nossa conversa em 3 grandes blocos, né? Primeiro, a gente poderia conversar um pouquinho, aí aproveitando justamente as suas áreas, né, de expertise, a gente poderia conversar no primeiro bloco sobre o desenvolvimento de produtos técnicos e tecnológicos na avicultura, que é um desafio constante, né? Então, todas as empresas, em todas as áreas, seja na área de nutrição, seja na área de sanidade, seja na área da genética, do manejo, enfim, todas as áreas, os pilares técnicos, seja na área de ambiência, a gente está sempre sendo apresentado alguma novidade. Então, a gente começaria esse primeiro bloco falando sobre isso. Depois a gente poderia falar um pouquinho, né, que talvez seja uma coisa, inclusive nós já tivemos a oportunidade de fazer isso juntos, né, sobre pesquisas aplicadas. Como é que você enxerga da importância, né, dessa importante papel da pesquisa produzindo conhecimento para a avicultura. E no último bloco, a gente poderia falar um pouco, aproveitar a sua experiência aí na área de zootecnia de precisão, que é um assunto super da moda, né? Um assunto que está sempre sendo trazido à tona. A gente tem cada vez mais de sintonizar, né, as nossas ferramentas com os desafios produtivos aí que são enormes. Exato. Então, pode ser assim, esses 3 blocos? Topa essa sequência? Excelente para mim. Então, nesse primeiro bloco, eu queria que você exatamente conversasse, né, trouxesse desenvolvesse alguma linha de raciocínio, qual a importância, né, no desenvolvimento desses produtos técnicos e esses produtos tecnológicos na avicultura. Como que você enxerga isso, certo, nesse universo produtivo? Então, a gente veio, né, acredito que o senhor também, de algo bem acadêmico, né, nossa formação, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, tudo muito voltado para a parte acadêmica. E desde que eu estou aqui na universidade, que faz 6 anos, nós trabalhamos de uma forma um pouco diferente. Por ser um mestrado profissional e não acadêmico, nós trabalhamos muito com essa parte de desenvolvimento de produtos técnicos e tecnológicos. E aí é uma mentalidade muito diferente do que a gente estava acostumado dentro da ciência, de uma forma na parte mais da academia, né? Então, nós trabalhamos muito diretamente com as empresas, mas mais do que isso,
O que eu vejo muito atualmente é trabalhar em cima da demanda. Então, principalmente, o que a avicultura está precisando para resolver algum problema a campo, né? Que aí já entra um pouquinho naquela parte de pesquisa aplicada também. Então, atualmente, esses produtos técnicos e tecnológicos que vêm sendo desenvolvidos, muitos deles a gente nem imagina, né, a necessidade ainda. Aquelas chamadas profissões do futuro, né, que a maioria das profissões atuais vão deixar de existir e profissões que estão vindo, né, do futuro aí, elas vão substituir muitas das coisas que a gente faz atualmente. Então, aí entra a parte de inteligência artificial também, que contribui muito com esse desenvolvimento. Mas esses produtos técnicos e tecnológicos, eles não são, assim, propriamente o desenvolvimento... vamos testar um produto que uma empresa desenvolveu. Vamos fazer o teste, vamos ver se funciona. Um aditivo zootécnico ou um aditivo nutricional, não necessariamente é isso, né? A gente busca mais produtos que são voltados mesmo para a tecnologia, que com certeza vai fazer parte, né, da avicultura. A gente já tem alguns exemplos atualmente, mas a tendência é que isso seja cada vez maior dentro de todas as profissões e não vai deixar de ser diferente na avicultura. Com certeza, né, Sara? A gente não pode ficar, né? A gente tem que já prever o futuro e trazer ele para dentro da nossa realidade, né? Então, exatamente, para dar um exemplo que você colocou, inteligência artificial, né? Certamente, e isso nós não estamos falando de um período longo, um período relativamente curto, vão entrar alguns robôs para ajudar os manejos dentro dos galpões, né? Então, eu tenho certeza que várias empresas, né, inclusive a gente já tem notícia de alguns robôs que já estão funcionando, certo? Para determinar alguns padrões de comportamento, para determinar, certo, mortalidade, achar uma ave morta em um determinado canto do galpão, enfim, são né, ferramentas tecnológicas que elas vão muito rapidamente se incorporar ao nosso manejo, né, juntamente com o granjeiro vai ser um parceiro, né, de manejos tecnificados. E isso já está acontecendo, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, esse futuro é mais ou menos nesse sentido, você concorda? Sim, e a gente dentro da universidade, né, professor, a gente tem a obrigação de estar na frente dessa parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Ninguém mais, assim, tem essa função, né, junto com, lógico, o PDI das empresas, mas a universidade tem esse papel de dar esse retorno para a comunidade. E o que a gente vê muito hoje em dia é a mensuração, vamos supor, mensuração de variáveis ambientais, mensuração de índices de conforto térmico, mensuração do comportamento, como o senhor citou, mensuração de ganho de peso ou de outras variáveis, características zootécnicas, mas o que a gente ainda tem que avançar muito é como utilizar essas mensurações, todos esses dados, que aí entra aquela parte de análise de dados em maiores quantidades, mas como utilizar isso como uma ferramenta inteligente para a gente tomar decisões, para a gente, mediante essa montante de dados, a gente desenvolver programações que sejam automáticas na tomada de decisão. Então, eu acho que o gap maior, a gente tem muita coisa tecnológica, ferramentas, produtos técnicos e tecnológicos que mensuram, que conseguem mensurar, mas a parte de inteligência, de avaliação, a gente ainda está começando a desenvolver, a caminhar com isso. Então, com certeza, num futuro muito próximo, a gente vai precisar de muitos profissionais dentro da avicultura que façam essa parte esse link, né, entre a mensuração e a tomada de decisão, por exemplo, do granjeiro, né? Ele não, o rapaz que está ali na granja, ele não quer saber qual é o índice de conforto térmico, qual é a entalpia, qual é o ITGU, qual é a temperatura, qual a umidade. Ele quer saber o que ele tem que fazer, qual
qual é a decisão que ele tem que tomar mediante aquela informação. Então, a gente precisa, esse gap ainda está começando a ser desenvolvido, né? Já tem muita pesquisa, muita coisa sendo realizada, mas é uma coisa que a gente ficou muito acostumada, né, professora, a ficar sempre naquela, não que não seja importante, né? Então, assim, níveis, são pesquisas mais básicas que a gente conduziu durante muitos anos, mas tudo isso, agora a gente precisa de algo mais moderno, né? Mais inovador para auxiliar ainda mais aí a avicultura. Com certeza, né, Sara? Você falou uma coisa muito interessante, né? Muitas vezes as empresas têm as informações, certo? E às vezes até com nível assim, de levantamento muito fidedigno e até muito completo. Mas muitas vezes essas informações não são devidamente analisadas para que se tome uma decisão a partir daquelas informações. Então, acaba que se perde um pouco num volume grande de dados e a tomada de decisão, às vezes, fica adiada ou, às vezes, nem ela é feita e esquece a base desse grande volume de informação. Então, você tem toda a razão. A partir do momento que a gente tiver algumas ferramentas de inteligência artificial no real time ali, à medida que as informações são sendo computadas e levantadas, a gente tiver um software para ajudar a gente já a tomar a decisão ali no tempo real, realmente, assim, nós vamos ter melhorias significativas em todas as ações produtivas, seja numa granja de corte, seja numa granja de postura. Bem legal essa área, eu acho que é um desafio, né? Não tem um pacote pronto, eu acho que cada empresa vai ter que ter as suas próprias soluções, de acordo com, né, a hierarquia de tomada de decisão daquela empresa, se é uma empresa maior, se é uma empresa menor, se tem mais colaboradores técnicos, se tem mais consultores, cada consultor tem a sua própria opinião, então não é realmente, você tem toda a razão, esses dados eles têm que ser analisados com muito cuidado, né, para que a decisão correta seja tomada no tempo correto. A questão principal também, professor, é que assim, cada vez mais a tomada de decisão não vai ser feita por nós, né, pelo ser humano. Vão ser feitos pelos equipamentos que a gente desenvolveu, pelos produtos técnicos e tecnológicos que a gente desenvolveu. Então, cada vez menos a gente vai atuar na programação de como esse produto vai solucionar, vai tomar a decisão. Então, muitas das vezes, não você, eu ou o granjeiro, ou que vai tomar a decisão, ou o pessoal do corporativo de uma empresa da parte de nutrição, que vai tomar a decisão num nível ou de uma formulação, o próprio produto técnico, tecnológico desenvolvido que vai se encarregar de tomar essa decisão. Então, eu vejo que isso está muito dentro aqui do que a gente tem trabalhado. O que a gente percebe muito também são muitos depósitos de patentes, né? Muitos produtos que as pessoas têm ideia de desenvolver, mas depois não acabam desenvolvendo, né? E são produtos importantes que a sociedade está precisando. Então, eu acho que é algo muito novo e que a gente vai continuar nesse processo, com certeza. Então, vamos para o segundo bloco, doutora Sara, e vamos conversar um pouquinho sobre, né, o desenvolvimento de pesquisas aplicadas. Como que você enxerga essa ferramenta na melhoria da qualidade, certo, dos índices de produtividade de empresas avícolas? Esse segundo bloco está bem interligado, né, professor, com a primeira conversa que a gente teve aqui. O que acontece? A gente vem de uma mentalidade de pesquisas muito básicas, né? E muitas vezes, não que esses conceitos não sejam importantes, são extremamente importantes, mas a grande maioria deles já está bem consolidado, né? Então, atualmente, o que as agências de fomento ou até as empresas querem? Querem investir, né, recursos financeiros em pesquisas que resultem aplicabilidade rápida, né? Então, eles não querem uma pesquisa básica que no futuro longo possa resultar alguma aplicação. Eles querem algo que seja
mais de imediato. Porque o que acontece? Às vezes a pesquisa que a gente fez hoje, daqui 5 anos, ela não vai mais servir, né? Algo básico ali dela serve, mas a aplicação dela pode ser que não sirva mais. Hoje em dia, o que a gente vê é que essa rotatividade está muito maior do que antigamente. Então, nós temos visto uma prioridade muito grande das agências de fomento e das empresas no desenvolvimento de pesquisas que sejam aplicáveis de forma imediata. Então, isso que a gente tem observado muito dentro da área de pesquisa da avicultura. E aí a importância, né, das parcerias, né, das universidades com as empresas privadas, que normalmente as universidades têm uma estrutura boa de pesquisa, tem pessoal, né, tanto a parte, né, dos professores, orientadores, quanto os alunos da pós-graduação, que já são profissionais formados, que no caso do doutorado já tem uma experiência com pesquisas científicas. E daí a importância dessa parceria, né? A empresa, né, aporta o recurso, que eu sempre falo isso, pesquisa custa dinheiro, não é uma coisa barata, e gera, como você falou, um resultado imediato, um teste de produto, certo? Uma dose de produto, combinações de produtos com doses diferentes. Você encomenda uma pesquisa nesse sentido, e 50 dias depois você tem o resultado, se funcionou, se não funcionou, o que funcionou, o que não funcionou, né? E eu acho que a avicultura já tem isso como tradição, né? As empresas têm boas parcerias com as grandes universidades, né? E também com universidades, parcerias ali, né, locais, universidades às vezes até faculdades isoladas, pequenas, mas que está próximo ali de uma grande cooperativa ou de uma grande empresa produtora, e ali se faz a parceria, ali se gera o dado, como você falou, gera num lote, no outro você já pode estar, né, com o dado na mão para ser aplicado, como você falou, de imediato, né? Então, realmente, e como você falou, não é demérito para a pesquisa aplicada, ela gera, né, e estuda os grandes fenômenos, mas a pesquisa aplicada ela tem, como você falou, né, vamos dizer, uma importância prática muito grande, porque você testa ali na hora, né? Com todas as condições controladas, você consegue tomar uma decisão se um produto um determinado produto, um determinado manejo, uma determinada tecnologia vai servir na sua realidade, da sua empresa. Então, eu concordo plenamente que realmente importante que as empresas acessem isso e trabalhem, né, com essa ferramenta para ajudar aí, né, fazer o aumento da produtividade das empresas. E assim, né, professora, a gente fica num mindset muito acostumado a desenvolver certas pesquisas. Então, por exemplo, testes de produtos de empresas para saber dose-resposta ou níveis, seja o que for. A gente faz muitos anos que já vem trabalhando com esse mindset de desenvolver pesquisas dessa forma. Mas num futuro muito próximo, talvez essas pesquisas nem sejam mais necessárias. Talvez nós tenhamos modelos matemáticos, nós tenhamos meta-análises, nós tenhamos outras ferramentas para chegar a um resultado que não seja necessariamente utilizado esse tipo de pesquisa mais. Então, quando eu falo assim de produtos técnicos tecnológicos, de pesquisas aplicadas, é uma coisa assim que às vezes a gente não consegue nem imaginar o que está por vir, mas nós, como pesquisadores dentro dessa parte de inovação, nós temos que começar a buscar, né, isso e se especializar cada vez mais, né, nessas áreas, porque com certeza vai fazer muita diferença para a avicultura. Muito bom, doutora. Então vamos agora partir para o nosso terceiro e último bloco, né? E conversar um pouquinho sobre zootecnia de precisão, né? Acho que é um termo que, né, há uns 4, 5 anos começou, né, a ter uma visibilidade maior, né? E toda vez que a gente fala esse adjetivo de precisão, a gente está pensando aí, né, num ajuste fino, né? Que na realidade todas as cadeias produtivas têm buscado, quanto mais, né, preciso, melhor. Então, como que você enxerga, né, vamos dizer, esse tema
dentro da... E a avicultura, normalmente, principalmente a avicultura de corte, menos a avicultura de postura, ela sempre teve muito aberta a buscar essas soluções mais inovadoras, né? Não estou fazendo nenhuma crítica ao pessoal de postura, até porque algumas granjas de postura investem assim, altíssimos graus de tecnologia. Mas o setor de corte, na média, ele sempre foi pioneiro trazendo algumas tecnologias e desenvolvendo algumas tecnologias. E como é que você vê essa questão da zootecnia de precisão, certo, nas cadeias produtivas do frango e do ovo? Essa questão da avicultura de corte e postura é bem comum, né, professor? A gente tem realmente uma diferença, mas principalmente eu acho que por conta do sistema de criação, né? Ou por integração, ou autônomo, porque tudo que gira mais, vamos dizer assim, financeiramente, recursos e investimentos, acaba desenvolvendo de forma mais facilitada, né? Mas quando eu penso em zootecnia de precisão, eu penso muito do que a gente conversou um pouquinho lá no primeiro bloco. Não somente em mensurar, mas principalmente porque o que a gente tem muito em zootecnia de precisão é isso. São equipamentos que mensuram. São ferramentas que mensuram dados, mas nós temos pouca coisa dentro de zootecnia de precisão, não digo que não temos, mas temos pouca coisa que facilita a nossa tomada de decisão mediante aqueles dados. Então, por exemplo, aqui na universidade, tem aproximadamente uns 3 anos que nós estamos desenvolvendo um projeto que são dispositivos para mensurar, avaliar e favorecer a tomada de decisão com relação à parte de ambiência, isso em todas as espécies. Então, eu sou responsável pela parte de aves, tem os professores de bovino, de leite, de corte, e o que a gente percebe? Que dentro da zootecnia de precisão, a parte de sensores, né, isso já vem avançando muito. Então, apesar de ser algo, como o senhor citou, 4, 5 anos, nós já temos muita coisa no mercado. Nós já temos sensores de baixo custo, extremamente de baixo custo, que a gente consegue validar e utilizar no campo, né? Então, o que a gente tinha antigamente, aqueles produtos técnicos e tecnológicos muito caros para a zootecnia de precisão, nós já estamos conseguindo baratear bastante isso. Mas o que falta muito ainda na zootecnia de precisão é justamente o que eu comentei com o senhor lá no início, é essa interface de inteligência artificial que vai favorecer, né, que vai, de uma forma mais automatizada, realizar a tomada de decisão sem que o ser humano precise pensar em alguma coisa. Eu acho que um bom exemplo disso, né, nessa área, que inclusive a gente já abordou em outros episódios do nosso podcast, é a questão do NIRS em linha, né? Ele avalia a matéria-prima que está passando, ele já analisa aquilo, ele já manda essa informação, certo? Para a formulação, a fórmula já muda automaticamente e a próxima ração ela já está corrigida de acordo com... Quer dizer, como você falou, ninguém pensou nada, foi tudo automatizado, tudo programado, e a decisão já foi tomada sem, às vezes, até o nutricionista ter conhecimento. É claro que tudo isso faz parte de um grande pacote tecnológico onde está sendo, né, programado para ser desse jeito. E eu concordo plenamente com você, né? Não adianta nada eu tomar uma atitude depois que o problema está instalado. A ideia aí é se antever, né, antes da instalação do programa. Eu já tenho elementos que já estão sinalizando um problema que está entrando e o próprio sistema já tomou atitudes que, né, antes mesmo de ter a consciência do problema e já as soluções já foram antecipadas, né? Eu acho que essa linha de pensamento, né, é bem legal. Eu acho que realmente é a linha que a avicultura naturalmente vai trilhar. Agora, como você falou, né? São coisas que não estão prontas. Eu acredito que não são coisas que vão vir gerando, assim, sabe,
para o sistema como um todo. Eu acho que cada empresa vai ter a sua própria solução, né, de acordo com os seus desafios, com a sua realidade, com a sua estrutura, e obviamente a gente, né, vai ter aí um grande salto tecnológico buscando essas ferramentas do que a gente chama aí de zootecnia de precisão, né? Não só colhendo os dados, mas principalmente avaliando e tomando as decisões, né? Cada vez menos nós vamos nos fazer menos úteis, vamos dizer assim, né? Não menos útil, mas a gente vai usar menos tempo nosso para resolver um problema do que antigamente, né, professor? Então, são, às vezes, coisas tão simples, né, que a gente demorava uma semana, sei lá, formatar referências bibliográficas de um artigo. Então, Sara, essas ferramentas de precisão, na realidade, elas vão fazer boa parte do trabalho que era determinado a alguma pessoa da área técnica. Então, a facilidade na tomada de decisão, o esforço para gerar esses dados, obviamente que essas ferramentas da zootecnia de precisão vão ajudar, né, o gerente a tomar as decisões, não é isso? Até mesmo a mudança de mentalidade nossa, né, professor? Porque lá, quando eu comecei a graduação, poucos falavam em bem-estar animal. Hoje em dia já é algo amplamente divulgado, que as pessoas vêm aplicando. Sustentabilidade, 5 anos atrás, pouco se falava, as pessoas achavam que era algo da moda. Hoje em dia já existe uma demanda enorme de profissionais nas empresas que entendam de sustentabilidade de uma forma abrangente, né, de uma forma múltipla. Então, eu acho que também esse tipo de assunto, assim, que nós estamos conversando aqui, são importantes das pessoas também começarem a se familiarizar, né, e se acostumar. Por exemplo, o que a gente, não sei, trabalhava 8 horas por dia, talvez se eu trabalhar 6 horas, por conta da inteligência artificial, já seja suficiente, né? Às vezes, uma função que eu cumpria ali em uma semana, às vezes o computador faz em 1 hora, e tá tudo bem, né? A gente não precisa ficar desesperado porque a gente vai ter um pouco mais de tempo vago para desenvolver alguma outra coisa. Então, assim, é muito mais profundo do que a gente imagina, né? São mudanças que realmente vão impactar na avicultura e na vida dos profissionais da avicultura. Com certeza. Esse futuro já está batendo a nossa porta, né, Sara? Bom, então, para a gente terminar, né, aqui no nosso podcast, né, o Aviário, a gente tem aqui a tradição de perguntar, né, terminar com 3 perguntas, né? Então, a primeira delas, Sara, qual é o seu livro favorito relacionado à avicultura? A parte técnica, eu sei que, né, quando a gente fala em um livro na avicultura, né, como existe aí várias áreas de especialidade, é muito difícil ter um livro, né, que seja uma referência. Mas, de qualquer jeito, assim, na sua trajetória, você teria algum livro aí para destacar aí enfim, que você tem aí que te ajudou profissionalmente? Eu acho que quando a gente fala, aí sim, né, professor, quando a gente fala, por exemplo, de um livro, é uma coisa, eu gosto, assim, de destacar uma coisa básica, bem básica, porque é a partir disso que a gente consegue desenvolver coisas aplicáveis. Então, eu gosto muito do livro de Fisiologia das Aves Comerciais, que agora na última edição é do professor Macari, né, do professor Maiorca. Então, eu digo que, assim, é de cabeceira da minha sala, né? Não da minha cama, mas da minha sala. É um livro que eu consulto bastante, procuro sempre estar relendo alguns capítulos para relembrar alguns conceitos. Então, acho que é o livro mais importante aí para a minha formação. Bom, já que você falou, então, né? E qual seria o seu livro aí favorito, o seu livro de cabeceira, um livro que te marcou, enfim? E aí, já deixando de lado a área técnica, mas a questão é fora da área mesmo, qual seria um livro aí que você, vamos dizer, que você teria algum comentário ou algum destaque? Eu terminei de ler essa semana um que chama Mulheres que Correm com os Lobos, de 600 páginas. Demorei bastante tempo para ler esse livro, mas foi um livro muito bom e que eu vejo assim muitas mulheres lendo esse livro. Às vezes até alguém me pergunta, não sei o que eu dou para minha namorada, um presente para minha esposa. Fala, compra esse livro, ela vai gostar. É um livro bom assim para as mulheres desenvolverem.
Então fica aí a dica da doutora Sara, né? Esse livro, como é que chama de novo? Mulheres o livro que correm com os lobos. Mulheres que correm com os lobos. E para finalizar, Sara, já te agradecendo aí, né? Já, enfim, assim, enaltecendo essa conversa nossa, muito legal conversar sobre vários assuntos. Na sua opinião, Sara, o que diferencia um profissional da avicultura, um profissional de sucesso? O que você acha que esse profissional ele se diferencia dos outros? Professora, eu vou deixar aqui uma frase que eu vi, acho que faz uns 3 anos, mais ou menos, numa reunião da CAPES. E nós fomos, todo aqui o corpo docente, e eu li essa frase e falei, realmente... E assim, essa frase também é perfeita para toda a conversa que a gente teve aqui, né? Então, os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Então, eu acho que é principalmente isso, é o profissional que sabe se modificar de acordo com o ambiente de trabalho, de acordo com a necessidade, porque no mundo atual, o que é necessário hoje, daqui a 10 anos não vai mais ser necessário, a grande maioria. Então, eu acho que esse profissional que tem essa resiliência é o profissional que faz toda a diferença no mercado de trabalho. Tá bom, muito bom recado, quero concordar plenamente com você. Vivemos tempos onde as verdades elas se modificam, né, da noite para o dia. Então, de fato, essa reaprender é um desafio enorme. E encerramos o nosso episódio de hoje com a doutora Sara, certo? Com essa mensagem legal. E eu já despeço aí dos nossos, né, dos nossos ouvintes, enfim, das pessoas que têm nos acompanhado, deixando as últimas palavras, Sara, que sejam as suas. Obrigado aí pela participação e espero que contar com a audiência de todos vocês nos próximos episódios. Doutora Sara. Bom, obrigado, professor Café, pela conversa, pelo bate-papo aqui bem descontraído. Acho que a gente conseguiu cumprir aqui com a missão de levar algo diferente para o pessoal aí do aviário. E mais uma vez agradecer pela lembrança do meu nome, agradecer pelo convite, agradecer pela paciência de esperar meu feedback, né? Porque a gente estava aí num período de férias. E espero que seja um sucesso aí, que a gente tenha um feedback bem positivo dessa conversa. Essa que é o intuito principal nosso.